Bom dia. O consumidor ele deve ficar atento, principalmente aqueles que estão indo viajar, que vão sair de suas casas, pretendem passar uma temporada fora, um carnaval fora, evita dessa forma qualquer problema. Para aquele consumidor que vai viajar, ele deve programar, antecipar essa viagem dele. Se for precisar de companhia aérea ou rodoviária, ele deve verificar as taxas de embarque, o valor da passagem, verificar se existe algum custo no caso de desistência dessa viagem. Questão de hotel, ele deve analisar se esse hotel está perto onde ele pretende ficar, qual que é o valor do quarto, se a cama é individual, se a cama é dupla, se todas as pessoas ali que vão junto nessa viagem também vão poder permanecer nesse local. Isso é muito importante para o consumidor evitar problemas posteriores à viagem. Tá? Em relação à estadia em locação de imóveis para temporadas, o prazo não pode ultrapassar 90 dias, ou seja, o consumidor ele poderá alocar esse imóvel pelo prazo máximo de 90 dias. E quem estiver locando pode exigir o pagamento à vista, de uma só vez, assim como parcelado. Varia de acordo com as partes. Tá? Nesse caso, o consumidor ele deve pegar recibo, tá? Exige o recibo, é um dever daquele que está locando o imóvel fornecer o recibo, bem como o consumidor deve ficar atento sobre esse imóvel atende às suas exigências, atende o que ele precisa, bem como verifique se realmente esse imóvel existe. Existem aí situações que o consumidor loca o imóvel por meio de fotos, sem realmente analisar se ele existe naquele local. E ele acaba caindo num verdadeiro golpe, porque essa pessoa recebe o dinheiro e sequer ela é proprietária do imóvel. Ou então ela fornece dados do imóvel de terceiro. E o consumidor acaba chegando lá, inclusive passando por constrangimento, porque o imóvel já está locado para outras pessoas que sequer conheciam ou tinham informação desse locador que forneceu esse produto ou esse imóvel ao consumidor lesado. E caso haja um problema, como por exemplo, alguém vê uma agência de viagem oferecendo uma viagem e quando chega não era nada do que esperava, o que deve se fazer? O consumidor, a princípio, ele deve questionar a agência de viagem, cobrá-la, exigir o cumprimento da oferta, daquilo que foi fornecido, tanto na questão do preço, quanto na questão da passagem aérea, na questão da passagem rodoviária, na questão do hotel, na questão das diárias, bem como no local que ele estiver. É uma obrigação da agência cumprir com o combinado. Não resolvendo, o consumidor ele deve acionar o PROCON vai estar analisando todo o fato que ocorreu, notificando o estabelecimento para que cumpra a oferta, no caso, até mesmo para que devolva o dinheiro do consumidor que já foi pago, porque, ou seja, ele já passou aquela estadia. Não havendo o cumprimento da oferta, a devolução do valor, o consumidor pode inclusive requerer judicialmente ressarcimento por danos materiais e morais, por todo aquele constrangimento, por toda aquela lesão que ele sofreu por conta desse estabelecimento. Em relação agora ao carnaval, alguns produtos às vezes com baixa de preço, qual é a orientação que o senhor dá para que possa tomar cuidado neste carnaval? Olha, agora como é época de carnaval, uma época festiva, o consumidor acaba inclusive passando despercebido o prazo de validade de alguns produtos. Tá? Ou seja, o consumidor ele vai, compra, verifica que o preço está baixo, ele leva para casa produto com prazo de validade vencido, ou até mesmo um produto impróprio para consumo. O consumidor deve ficar muito atento aos preços, verificar que nenhum fornecedor ele abaixa o preço voluntariamente, sempre tem um motivo, ou porque o produto não está sendo bem vendido, ou porque o produto está próximo do vencimento. O consumidor deve ficar muito atento a isso, bem como verificar se esses produtos possuem, são legais, foram legalizados para ser vendidos no nosso país, como por exemplo a famosa espuma. Existem algumas dessas espumas que vêm contrabandeadas para o nosso país e não têm autorização, não são certificadas para o nosso mercado nacional. Ou seja, o consumidor está levando um produto que inclusive pode causar mal para a sua saúde. E para quem quiser fazer qualquer tipo de reclamação aqui no PROCON, quais são os documentos que tem que trazer, o que tem que apresentar, quais são as orientações? Muito importante essa informação. O consumidor, qualquer consumidor que deseja fazer alguma reclamação aqui no PROCON, ele deve comparecer com uma cópia simples do RG, CPF, comprovante de residência, bem como com 2 cópias simples do documento da empresa que ele se sente lesado, que o lesou. Ou seja, com esses documentos nós estaremos notificando o estabelecimento, que terá um prazo de em torno de 30 dias para estar verificando os fatos, bem como respondendo e atendendo a solicitação do consumidor. No caso do consumidor que queira apenas tirar dúvidas e esclarecimentos, basta ele apenas comparecer com o RG, tá? O RG original, que nós estaremos fazendo o cadastro dele e registrando apenas como orientação. O consumidor sairá do PROCON orientado.
E qual que é o e-mail aqui que pode ser acessado no Procon? Isso, o consumidor também que não tiver condições de vir ao Procon, nós orientamos que entre em contato pelo e-mail, que é o procon@saocrarlos.sp.gov.br, bem como pela nossa página do Facebook Inbox, que é o Procon São Carlos/SP. E lembrando, mais uma vez, uma dica importante, tudo que o consumidor comprar exige a nota fiscal. A nota fiscal é uma garantia de que ele efetuou a compra, bem como ele está resguardado para eventual reclamação posterior, caso exista algum problema. Se possível, peça para que conste o seu CPF na nota fiscal. E, Júnior, eu gostaria que o senhor falasse se é obrigado ou não colocar o CPF na nota fiscal e o porquê que se coloca CPF na nota fiscal. Olha, a princípio o CPF na nota fiscal, o Procon aconselha o consumidor a inseri-lo por conta que é uma garantia a mais, ou seja, foi realmente o consumidor que efetuou a compra, está mais que comprovado, porque existe o CPF dele na nota. Em relação à obrigatoriedade, o consumidor não é obrigado a fornecer o CPF para constar na nota fiscal. No entanto, o fornecedor é obrigado a incluir o CPF do consumidor na nota fiscal. E o consumidor não é obrigado a fazer esse requerimento. O fornecedor ele tem a obrigação de questionar o consumidor se ele deseja ou não o CPF na nota fiscal. Tá? Por que é importante? O Estado de São Paulo participa ele possui um programa que chama Nota Fiscal Paulista. O consumidor incluindo o seu CPF, existe a possibilidade de ele ter restituído uma porcentagem do valor gasto, bem como participa de alguns sorteios promovidos pelo Estado, que ele recebe uma quantia, um valor em dinheiro que ele pode ser usado tanto para pagamento de IPVA, restituição em conta, como outros benefícios que o Estado de São Paulo fornece para o consumidor. E qual é a maneira de adquirir esses benefícios? Olha, o consumidor ele faz um cadastro, tá? A princípio, para ele incluir o CPF na nota, ele não precisa ter esse cadastro, mas ele já pode incluir. Ele fazendo esse cadastro no próprio site da Fazenda do Estado de São Paulo. E qual que é o site para poder estar efetuando o cadastro? O site para o consumidor poder efetuar o cadastro e participar do programa Nota Fiscal Paulista é o fazenda.sp.gov.br. Ele vai estar efetuando o seu cadastro, lá ele já vai constar todas as compras que ele efetuou, que consta o seu CPF. Lá vai ter toda a dica, toda a orientação de como ele resgatar esses créditos, é fácil, é descomplicado. E o consumidor que efetuar esse cadastro, ele pode estar comparecendo até o Procon, que o Procon está autorizado a efetuar o desbloqueio caso a sua senha seja bloqueada ou seja até mesmo o primeiro acesso. Jornal DBC Web.